tecnologia, sobre inovação, transformação digital. E abraçar o futuro com soluções inovadoras. Um momento para pensar sobre o futuro. Perspectivas para o ano e entender um pouquinho como é que o empresário de compras está vendo, quais são as dúvidas. Um evento em que você tem contato com novas ideias e, ao mesmo tempo, com pessoas que querem promover a mudança que a gente já está vivendo nos dias de hoje, principalmente na área de procurement. Quando começou toda essa crise do coronavírus, a gente pensou como é que a gente democratiza cada vez mais o conteúdo, como é que a gente leva isso para as pessoas. Como que a IBM em si está pensando nos seus produtos e pensando em mais inovação e mais coisas no momento pós-crise. O nosso ponto de vista para a inteligência artificial é que ela vai ser pervasiva, ela vai fazer parte do dia a dia em todos os processos de negócio. E nós não temos, em uma crise mundial, um inimigo tangível, você não vê o vírus. Olá, muito boa noite. Já falei das outras vezes que essa contagem regressiva me dá um frio na barriga. Eu não sei se eu danço com a musiquinha ou se rezo desse lado. Muito obrigada por estar aqui mais uma vez no Intox Fair. Eu aqui direto de Michigan, dos Estados Unidos. Muitos aqui também nos Estados Unidos nos acompanhando aí em todos os estados. E vocês aí do Brasil também. É um prazer enorme estar com vocês aqui no LinkedIn e também no YouTube. Então, seja lá por onde você estiver conectado ou conectada, fiquem conosco, porque o papo hoje vai ser muito especial. Hoje, no Intalks Fair Trade, nós vamos falar sobre duas coisas que são das minhas grandes paixões, então eu estou particularmente motivada. Uma delas é o mercado de tecnologia. Vocês bem sabem que eu trabalhei no mercado de tecnologia por quase toda a minha carreira, e estou aí já há uns 4 anos no mercado automotivo, mas tecnologia... você sai da tecnologia, mas a tecnologia não sai de você, né? Como a gente diz em muitas indústrias. E a segunda é diversidade e inclusão. E quando eu estava anunciando aqui, quando o Intalks estava anunciando essa live de hoje, nós estávamos falando que diversidade e inclusão não são sinônimos. Então, é por isso que eu estou devidamente equipada para falar sobre diversidade e inclusão da sua forma correta, junto com gente da área de TI, como eu disse, minha queridinha. Então, eu vou trazer para vocês Renatão, e eu não consigo falar o sobrenome inteiro aqui sem que eu leve 1 hora. Renato, seja muito bem-vindo. Eu sei que a gente está esperando o Gustavo entrar. Muito boa noite. Opa! Aí vai! Que bom que você está aqui, Gustavo. Tudo bem. Tudo bem. Olha, gente, eu quero que vocês se apresentem, mas a gente aqui da produção do Intalks resolveu selecionar um dos vídeos incríveis que vocês têm. E aí, se vocês que estão assistindo a gente quiserem depois consultar aí no site da Carambola, nas redes sociais da Carambola, o que é esse projeto maravilhoso,
Mas nada melhor do que apresentar um dos vídeos da Carambola para depois deixar vocês falarem por vocês mesmos o que é esse incrível projeto. Então, produção, coloca aqui para a gente Carambola por Carambola, por favor. A foto de um profissional de TI hoje é um homem branco, heterossexual de classe média alta. A Carambola é uma empresa de educação com foco em formar pessoas para o mercado de tecnologia. A gente cria times de tecnologia para empresas e, baseado num projeto, usa um projeto real da empresa para desenvolver as habilidades do time para a empresa poder contratar no final. O que a Carambola faz, ela paga para essas pessoas aprenderem enquanto elas estão fazendo o projeto e dão oportunidade para da empresa contratar. Para a gente conseguir mudar esse mercado, a gente faz um contexto que, obrigatoriamente, uma dessas pessoas é uma minoria em representatividade no mercado de TI, ou seja, ele não é um homem branco, heterossexual de classe média alta. A ideia de desenvolver esse projeto com a Carambola foi justamente que pudesse gerar um aprendizado de uma situação de relacionamento com pessoas trans que depois a gente pudesse disseminar para toda a organização. A inclusão é como esses grupos trabalham juntos e como eles coexistem nesse espaço dessa empresa. E fato é, a gente está tendo entregas técnicas com um nível superior à média do que a gente tem de mercado normalmente. É muito fácil a gente assumir, por exemplo, eu queria tanto contratar uma pessoa negra, mas eles não vêm preparados, eu não tenho um transexual preparado para o mercado. A dúvida que a gente traz na Carambola é, mas você, empresa, você está preparada para trabalhar com transexual? A cada dia que passa, todo dia eu tenho contato com alguma coisa nova, eu aprendo alguma coisa nova e a Carambola está me proporcionando participar dessa pequena revolução que a gente quer fazer no mercado. Então, durante um programa, a gente usa a iniciativa de educação para as duas pontas. E aí a gente tira um pouco do peso das minorias. Então, pessoas de lugares longes ou menos favorecidas ou com alguma diferença de diversidade, todo mundo tem essa mesma oportunidade aqui dentro de mostrar que é capaz igual a qualquer um e quebrar esse preconceito para fora daqui. A gente gera indicadores para mostrar que, olha, ela teve realmente resultado, porque ele é incontestável. E no final do programa, a empresa tem a opção de fazer uma proposta de contratação para o trio. Eu, obrigatoriamente, preciso incluir as 3 pessoas. Me colocar no lugar deles pelo que acontece diariamente me ajudou muito a ter uma percepção diferente do que o outro passa. É fácil você julgar o que está acontecendo com a pessoa, você não sabe o que tem por trás de tudo isso. E se eu não tenho eles, eu também não sou nada aqui. A gente precisa que esse trio esteja dentro da empresa como um defensor do outro. Quando você traz pessoas com perfis diferentes, com mentalidades diferentes, uma diversidade cognitiva, o potencial de inovação ele é destravado e a gente nem sabe onde pode chegar. Você vai fechando um gap que existe de contratação de diversidade num ambiente de tecnologia que é um ambiente hoje muito procurado e hoje essencial em qualquer empresa, em qualquer indústria, em qualquer segmento. Eu costumo dizer que a Carambola nasceu um pouco do meu fígado. Eu sempre tive uma visão de ter um impacto no mundo, mas o mundo teve um impacto forte no começo da minha vida. Ainda tem uma resistência do mercado em receber mulheres, em receber pessoas que têm outras opções sexuais, e isso nunca deixou a Juliana baixar a cabeça. Nós vamos ser a maior empresa de educação do mundo. A Carambola vai mostrar para o mercado que é possível gerar inclusão e gerar um negócio que impacte positivamente a vida das pessoas, gerando resultado financeiro e gerando resultado financeiro nas duas pontas. De quebra, acabar com a homofobia, com o racismo e com toda a exclusão social que existe. Essa é a nossa visão e eu tenho certeza que a gente vai fazer. Nós voltamos. Ó, tá vendo? Não dá para culpar ninguém esse negócio de TI, né?
Para vocês que estavam aí no YouTube, acompanharam um vídeo incrível do que é a Carambola, que contou um pouquinho, né, do que o Gustavo fez nessa jornada aí. Então, agora eu queria pedir para vocês se apresentarem. Vamos começar aí, já que eu estou vendo o Gustavo do meu lado esquerdo, aí vou pensar em relógio. Gustavo, me fala um pouquinho, quem é você e por que essa tal de carambola? Você viu, eu tô até barbudo agora. Exatamente. Me conte. Eu vou contar um pouquinho da minha história e um pouquinho de onde eu vim, e aí eu ligo aonde a gente chegou com o Renato e com a carambola, tá? E aí ele continua. Eu brinco que eu vim de uma família de inovadores. A primeira grande inovação que eu tive foi 20 anos atrás, eu falar para minha família que eu achava que eu era gay. E eu falo que foi uma inovação porque até hoje o meu pai se pergunta de onde que eu tirei essa ideia. E eu vim de uma família de inovadores, porque naquela época os pais tinham mania de, quando isso acontecia, de mandar os filhos para fora de casa. E os meus pais inovaram e foram embora de casa. Então, eu me vi num contexto social super complexo, porque imagina você sofrer uma exclusão onde nem seus pais te percebem, você deixa de fazer parte até do seu núcleo familiar. Eu passei a não conviver mais, não existir mais na sociedade, né? Eu estava sempre à margem de tudo aquilo, não só financeiramente, mas socialmente também, né? Então, eu passei muito tempo com muito medo de contar para o mundo o que era aquilo, o que eu estava entendendo daquilo. Era um assunto que hoje a gente fala muito disso, mas há 20 anos atrás não era uma coisa que a gente comumente falava. E eu fiquei numa situação de, putz, agora eu preciso trabalhar e ganhar dinheiro, porque eu lembro que eles saíram de casa praticamente de um dia para o outro, e aí eu fui ficando em casa, sem contar para ninguém o que tinha acontecido, que eu fiquei apavorado, até uma hora que a comida de casa começou a acabar, e eu falei, putz, eu vou precisar trabalhar e eu vou precisar sair para fazer alguma coisa. E aí eu fui fazer o que me dessem para fazer, assim, fui trabalhar com qualquer coisa que me permitissem fazer. Então, tem um caminhão de mudança para carregar, legal, vou fazer, tem um jardim para cuidar, vai ser garçom ali, vai fazer não sei o quê. E aí eu trabalhei bastante tempo nesse contexto de trabalhar com qualquer coisa, ganhando muito pouco. E eu ganhava R$30 por dia, eu trabalhava 3 dias por semana. E eu fiquei naquele ciclo que você não consegue sair disso. É um negócio que você entra numa bolha. Eu lembro que uma vez eu encontrei um médico que falou, sabe qual que é o problema? No Brasil, as pessoas não sabem fazer gestão financeira, vocês não têm educação para isso, você tem que guardar 50% de tudo que você ganha. Aí eu perguntei para ele, e quando eu ganho 25% de tudo que eu preciso? O que eu faço quando você tem esse cenário? Então, para mim, aquele era um ciclo que eu não ia sair nunca mais. Até um momento que eu encontrei um amigo que eu lembro que ele falou assim, vamos ali que eu vou comprar um carro. E eu falei, cara, como você vai comprar um carro? Você acabou de entrar na faculdade, você acabou de arrumar um emprego, como você vai comprar um carro? Você imagina, eu ganhava R$30 por dia. Eu falei assim, cara, aí ele pegou e falou assim, não, vamos ali. Aí a hora que ele tava preenchendo as coisas do carro, ele colocou que ele ganhava R$5.000. Aí você imagina, eu falei, nossa, mas você ganha R$5.000? Como que você faz isso? Tipo, você acabou de arrumar um emprego. Aí ele pegou e falou assim, eu sou programador. Eu falei, legal, eu quero fazer isso daí amanhã, como é que eu faço? Daí ele falou, tem uns cursos aqui, e aquele contexto de, putz, eu preciso fazer um curso, mas todo curso custa, como que eu vou me entrar se eu não tenho dinheiro para nada? Até uma hora que eu achei um curso gratuito, que era um curso da Microsoft. Eu entrei nesse curso para estudar, fiz o curso, me candidatei para fazer. E eu me lembro muito bem que era assim, era um período integral, era um curso que depois no final tinha uma feira de emprego, mas você tinha que ficar o período integral naquele curso, era de graça, mas... E isso me custou, assim, para eu estudar naquele lugar, eu precisei parar de trabalhar. E aí, isso me custou ficar 3 meses sem luz em casa. Tá, que eu fiz o bendito do curso de programação, consegui entrar ali, fiz o curso. Nesse curso eu descobri que existia uma competição da Microsoft que chamava Imagine Cup, que é a Copa do Mundo da computação. Eu escrevi um projeto que ficou em terceiro lugar de 300 mil inscritos.
E aquilo foi uma mudança. Eu fui contratado, eu fui trabalhar num centro de inovação da Microsoft, e ali tive uma transformação enorme na minha vida, tudo. Passado um pouquinho, eu recebi uma proposta para ir trabalhar num grande banco e fui. E ali foi um momento que eu deparei com uma mudança social enorme, porque nada daquelas pessoas que estavam ali tinha uma história de vida nem perto de ser parecida com a minha. Nada daquele lugar era parecido com o meu, mas eu tinha internamente uma sensação de, putz, eu resolvi a minha vida, sabe? Eu ia almoçar no Haskell e falava, agora ganhei a vida, agora não preciso mais fazer nada, é só seguir o caminho e tá tudo certo. Até quando eu comecei a perceber que as pessoas contavam as histórias e, eu fiz isso, eu fui viajar, e nada dos lugares que eles tinham ido eu conhecia, nada dos lugares que eu conhecia eles conheciam, e era como se a gente tivesse vivido de dois mundos totalmente diferentes. E eu pensei assim, putz, eu queria abrir uma empresa que fosse, tipo, diferente disso. E aí, em 2011, eu saí do banco e montei um negócio que chamava Fortran Solution IT, que era para ser diferente, mas era uma consultoria tradicional de software que, na verdade, eu acabava tendo como cliente o próprio banco onde eu trabalhava, então, na verdade, eu tinha virado um PJ de mim mesmo, com a ideia de que eu ia ir num mercado muito fechado, e aí eu falei assim, cara, mas não é isso que eu quero fazer, eu queria fazer uma coisa diferente, eu não sabia muito o que era. E eu falei, eu vou mudar o nome dessa empresa e vou colocar um nome que o banco olhe e não tenha vontade de me ligar, porque eu quero fazer uma coisa diferente. Foi aí que eu coloquei o nome de Carambola. E é Carambola porque maçã já tinha. E aí a gente criou esse contexto da Carambola e eu segui tentando contratar as pessoas para fazer os projetos que eram diferentes ali. Mas eu não sabia muito bem o que era aquele processo. Eu trabalhava, me montei num coworking e trabalhava com uma série de projetos, fiz um monte de projetos de muitos tipos. Num desses projetos, eu acabei entrando como investidor técnico, eu fazia a parte técnica de um projeto de uns meninos que não tinham a parte técnica, e a gente conseguiu que esse projeto em 2015 fosse vendido para a B2W Digital, uma operação que a gente começou super pequeno, e aí vendeu a operação, quando eu saí, tinham 300 pessoas trabalhando. E foi uma transformação, mas a gente na Carambola tinha um contexto que, assim, todo mundo que eu contratava para fazer os meus projetos eram diferente do que o mercado queria. Por quê? Primeiro, porque eu não tinha o dinheiro para pagar o que o mercado pagava. Segundo, que a minha rede não acessava as pessoas que o mercado queria. A minha rede acessava todo mundo que o mercado não queria. E o que acabava acontecendo era que essas pessoas saíam e iam embora. Passava um período, ninguém queria contratar elas trabalhavam na Carambola, passava um período, elas iam embora. E aí foi nesse meio período que eu conheci o Renato, e aí ele falou, putz, você tem um negócio diferente aqui, você tem um monte de coisa, pô, mas você forma as pessoas, isso é legal. E, Renato, mas ninguém quer saber disso e tal, e aí a gente veio para esse contexto de vamos fazer uma coisa diferente. Foi quando, em 2017, a Microsoft me chamou para contar a história de como que a minha carreira tinha sido daquele jeito, como que eu tinha passado pelos programas e tal, e ali a gente teve essa visão, eu e o Renato fomos para Washington, e aí a gente fez a palestra, e todo mundo sempre olhava o negócio e falava, poxa, mas você fez um negócio tão legal lá, que foi investido pelo fundo, que foi vendido, que era uma plataforma, e você tem um negócio que depende de formar as pessoas, esse negócio não vai dar em nada. E quando eu e o Renato fomos para os Estados Unidos e a gente começou a contar o que a gente fazia, lá foi uma visão totalmente diferente, porque era assim, nossa, mas vocês formam as pessoas? Putz, como que vocês formam as pessoas? Putz, a gente tem uma metodologia, E aí foi aquele negócio que, assim, nossa, peraí, Renato, se a gente tem uma coisa que a gente forma as pessoas, elas vão embora, talvez isso não seja um defeito, talvez isso seja uma qualidade, talvez o nosso negócio seja formar as pessoas e que elas vão embora. E aí, e nesse momento foi a hora que a gente se conheceu um pouco, eu vou deixar o Renato falar um pouco dele, e entendeu que a gente vinha de dois mundos totalmente diferentes, mas que o potencial de unir
de tanto ele conhecer o meu universo, quanto eu conhecer o universo dele, era explosivo. E foi aí que a gente decidiu que, assim, putz, nós temos um negócio que a gente forma pessoas para o mercado de tecnologia, mas que a gente pode englobar outras coisas, de trazer essa vivência de ter 2 mundos e abrir essa janela para 2 mundos totalmente diferentes. Eu nasci no Grajaú, o Renato nasceu nos Jardins. Vamos mostrar que muita coisa do que eu aprendi é válido no seu mundo, do mesmo jeito que muita coisa que você tem no seu mundo é válido no meu. E não uma via de mão única, onde um lado só serve o outro. Então a gente percebeu que essa diversidade tinha esse potencial explosivo, e foi em 2017 que a gente decidiu fazer a Carambola como um modelo de educação, que é isso que a gente tem hoje. Né? Nossa, Gustavo, eu, assim, antes de passar para você, Natão, eu me lembrei de quando a gente estava batendo um papo, combinando essa live, você disse lá naquela região ali, Berrini e tal, como é que era? O quadrilátero do sapatênis. O quadrilátero do sapatênis. E eu achei tão sensacional, especialmente agora ouvindo você falar de novo da tua história pessoal, que no fim das contas fez você ter essa eureka, essa epifania, né, sangrando na própria carne do que fazer, que é o que você acabou de dizer, que é o quadrilátero do sapatênis, de onde o Renatão veio, né? Ele tem tudo a ver com tudo que você tem lá no Grajaú, e é como um sanduíche que se complementa. Então, você falou sobre diversidade, e eu quero que o Renato fale sobre inclusão, porque é quando a gente junta o melhor dos 2 mundos, e por que não o pior dos 2 mundos também, né? Renato, conta aí, com as suas palavras, como é que você foi parar nessa carambola, e o que tem a ver aí, o que você incluiu, como é que vocês estão incluindo? Bom, eu acho que eu também sempre fui meio inovador, assim, né? Porque eu vim de escolas muito boas, eu fiz escola politécnica da USP, engenharia de produção, fiz direito no Mackenzie, depois fiz MBA lá na Califórnia, na Universidade da Califórnia, Los Angeles, UCLA, e quando eu estava ainda na faculdade, eu vendia uma pinga que chamava Chiboquinha, né? E eu resolvi fazer desse negócio um negócio real, né? E comecei a desenvolver isso. Então, me lembro na banca de examinadores da Poli, quando eu fiz meu trabalho de formatura, que foi sobre a empresa, né? Foi o plano de negócios da empresa e tal. Uma das examinadoras falou: mas você vai viver dessa pinguinha aí? Porque todos os meus amigos estavam no mercado financeiro e etc. E aí eu falei: eu vou viver dessa pinguinha. E aí foi. E esse negócio cresceu. A gente acabou trazendo a fábrica da Chiboquinha para perto de Minas. Eu fui implantar a fábrica lá em Minas Gerais, em Itapeva, na época. E aí eu lembro que a gente comprou uma marca de cachaça chamada Santo Grau, e foi a primeira cachaça do Brasil a ter denominação de origem em safra. E eu, pessoalmente, fui no Ministério da Agricultura, defender o procedimento para fazer isso, etc. E tal. Então, a inovação sempre teve muito na minha veia, eu sempre quis fazer coisas diferentes e que geravam valor em si, né? E fiquei nessa empresa de cachaça por 12 anos, vendemos ela para um grupo espanhol que estava entrando no Brasil, encontrou a gente porque a gente fazia parte dos rankings de cachaça de qualidade, na época da Playboy, tinha os rankings de cachaça, e aí, na verdade, compraram da gente a empresa e eu fui fazer outras coisas. Uma delas foi um projeto que a gente começou no Instituto de Engenharia em São Paulo, onde me apresentaram para o Gustavo para a gente fazer um espaço de maker, né, um espaço onde as pessoas iam compartilhar ferramentas de fabricação digital e desenvolver os seus projetos, e foi aí que eu conheci a Carambola e me encantei. Eu me encantei por diversos motivos, né? Por ter visto uma empresa que conseguia desenvolver projetos extremamente interessantes com pouquíssimos recursos, e isso acho que é uma das coisas que destravam realmente a criatividade e a inovação, é quando você tem um problema para resolver e você encontra uma solução independente do recurso que você tem. Então, eu vi, por exemplo, uma estação de bike que a Carambola desenvolveu de carregar bike elétrica, que a trava da bike era a trava do porta-malas do Gol, que foi adaptada para fazer aquilo. Quer dizer, era o que eles conseguiam achar para fazer aquilo resolver, e funcionava, e resolvia o problema, né? E um conceito
extremamente moderno, de ágil, de lean, e de trazer as pessoas para um ambiente onde você aprende baseado em projetos, né? Então, acho que a aprendizagem baseada em projetos é uma das coisas mais bacanas que tem e que realmente formam as pessoas, né? Você não está ensinando por ensinar, mas ensinando para você resolver um problema real de que aquilo acontece. E nisso, eu acho que a inclusão, você me perguntou um pouco como é que funciona a inclusão, né? É você aceitar realidades diferentes e você trazer para o jogo essas realidades diferentes e fazer elas acontecerem. E acho que no meu processo da pinguinha, né, que a professora lá falou, eu tive que atravessar a ponte, ir para o lado de lá e muitas vezes vender aquela pinguinha em adegas que ficavam em bairros de periferia, no meio da favela. Ia lá, eu me lembro, buscar dinheiro que o meu cliente ia pagar. A gente pagava com um pacote de dinheiro de pão, saía, botava na barriga, assim, com o maior medo de sair daquela região ali com aquilo lá. Então, acho que essa convivência, essa coisa de também se entregar para um negócio diferente e acreditar que aquilo pode funcionar, acho que juntou e tornou possível essa inclusão e essa junção de dois mundos tão distantes, mas ao mesmo tempo tão próximos, né? Quando você olha para os valores que a gente cultiva, para as coisas que a gente acredita, para um negócio e também para o país, né? Para onde a gente vive como um todo. Uhum. Eu adoro que você mencionou, né, que você ia lá para a favela e tudo mais, para o outro lado de lá da ponte, né, de onde o Gustavo veio, e aí a gente começa a entender que, no fim das contas, nós todos somos motivados pela mesma coisa, né? A gente, de um jeito ou de outro, se a tua conta de luz custa 300 e a conta de luz do outro custa 30, todo mundo tem que pagar a sua conta de luz e todo mundo tem que conquistar o seu sonho, seja lá de que tamanho ele for. Então, o que eu mais gosto do projeto de vocês, de que vocês mencionaram até agora, é que esse viés inconsciente de que eu não vou me juntar com um cara que vive lá nos jardins, ou eu não vou me juntar com um cara que é um transgênero, viveu uma modificação de gênero, né? Não vou falar com um cara que era Juliana, virou Gustavo, e também não quero saber desse cara que foi viver no exterior. Vocês quebraram completamente essa barreira para mostrar que a paixão de vocês une, né? E valores, né? Mas eu quero deixar aí para vocês escolherem quem vai me responder essa. Quando eu falo sobre inclusão, e eu disse para vocês que inclusão é uma das minhas paixões, né, uma coisa que realmente eu tenho como algo a perseguir, o que eu quero saber de vocês é o seguinte: o quanto incluir é possível, né? Porque a gente está hoje ouvindo que as empresas têm que fazer o politicamente correto, e a nossa live chama Inclusão Além do Politicamente Correto, porque existem cotas, porque existem... É bonito dizer que você é diverso e inclusivo, mas como é que isso se conecta ao negócio? Como é que o negócio se sustenta? Qual o benefício que o negócio tem sendo inclusivo? Quem quer me responder isso? Gustavo. Nós dois sempre. Não, eu acho que tem na minha visão, a gente está vivendo um momento do mercado de TI que eu acho que a inclusão, a diversidade é uma necessidade do negócio, porque a gente fala que hoje o profissional de TI é um homem branco, heterossexual, cis, de classe média alta, e esses caras todos já estão contratados, e a gente ainda tem 400 mil vagas em aberto. Ou a gente vai trazer gente de outro contexto, ou a gente não vai conseguir fazer inclusão. E aí, e trazer essa diversidade. E para a gente, a diversidade tem se mostrado que na minha opinião, uma falta de habilidade do mercado e talvez um comodismo de sentar numa posição de conforto mesmo e falar, agora, o que determina a entrada de novos profissionais nesse mercado? Então, por exemplo, na minha história e na história do Renato, a gente passou por diversos momentos onde a gente tinha conflitos e muitas dificuldades das pessoas entenderem o que fazia o Renato, uma pessoa como o Renato, se juntar com um cara que nem o Gustavo.
porque você não precisa disso. Mas, ao mesmo tempo, entre a gente percebe que a gente aprendeu muito um com o outro, e não foi só o MBA internacional do Gustavo, mas o meu MBA do Igrajaú também trouxe muita coisa para dentro do negócio. Mas isso é uma inclusão, é onde a gente percebe esse pertencimento, de perceber que eu podia falar e que eu tinha a mesma voz que o Renato dentro do negócio. Qual que é a dificuldade de fazer isso? É que a gente precisa sair de uma posição de conforto. E eu sempre sou muito grato, e eu admiro muito o Renato por conta disso. Eu acho que ele é um exemplo nesse sentido, porque ele sempre teve numa posição muito empática de falar assim, e também muito humilde de falar, peraí, o que essa pessoa pode trazer? E não só, olha, eu estudei lá fora, ou eu estou numa posição confortável. E o que o mercado, na minha opinião, tem feito hoje é o seguinte, e eu não sei se a gente percebe o quanto isso está enraizado na gente, é que a gente criou um processo de entrada nas empresas que hoje tem uma barreira muito grande, e não é uma barreira que ela é necessária. Tá? Eu falo assim, não, mas a minha barra é alta porque eu tenho um ambiente super desafiador e competitivo, e aí eu falo assim, não estou falando desse aspecto, eu estou falando do aspecto que a gente colocou uma barra dentro do mercado de, por exemplo, falar, eu quero contratar pessoas de determinadas universidades, e hoje como que o mercado contrata? O mercado contrata as pessoas pelas habilidades técnicas que elas fizeram. E as habilidades técnicas hoje, elas são adquiridas através de um processo de compra. Logo, quem tem mais acesso à renda tem mais acesso a entrar nesses lugares. Não significa que essa pessoa tem mais capacidade técnica de fazer, só que ela teve mais capacidade de comprar aquele certificado que me permite a entrada nesse mercado. Na minha opinião, porque o mercado está sendo muito leviano de não olhar e fazer uma autorreflexão de falar assim, a gente quer muito contratar pessoas negras, mas elas não estão prontas. Mas espera aí, como que você se adapta para entender o que foi que fez de errado, como o processo que a gente está vendo do Magazine Luiza, que eu acho super importante falar que vai ter um programa de trainee para os negros, mas eu queria ver eles falando que eles vão fazer um programa de trainee para todos os executivos que estão lá, porque os negros são 55% da população, e se eles não conseguiram entrar no Magazine Luiza até hoje, é porque quem está dentro da empresa precisa se refletir sobre o porquê que isso não aconteceu. Entendeu? Então, a inclusão não vem só da parte mais fraca de tentar fazer um processo e falar, putz, Gustavo, você precisa passar em Harvard. A gente tem um negócio que é super robusto e muitas vezes a gente não é ouvido, e eu falo pro Renato, se falasse assim, programador trans que estudou em Harvard, criou a metodologia de fazer inclusão, a gente teria 855 milhões de clientes. Mas como é um cara que veio do Grajaú, que tá ali, qual que é a opinião que esse cara tá colocando? Mas peraí, vocês querem fazer inclusão ou vocês querem a opinião do cara negro que foi para Harvard? Que é mérito dele, tá tudo bem. Só que são todos os negros que têm essa oportunidade? Não. Entende? Então, eu acho que a gente tem que entender que essa inclusão passa por um processo de autorreflexão do próprio mercado. Quem está no mercado hoje está pronto para fazer essa reflexão, de olhar e falar, putz, eu preciso. É o que eu falei, para mim seria muito mais poderoso se a gente tivesse uma iniciativa de falar, Magazine Luiza está fazendo um processo de reskilling de todo mundo que está lá dentro para permitir a inclusão. Porque os negros estão na base, a gente fazer um programa de estágio para entrar negro na base é só onde ele entra. O problema é que depois não passa lá para cima. E não passa por quê? Porque você... Imagina assim, hoje, se a gente for fazer uma reflexão séria sobre como é o mercado, você tem uma rede de amigos. Então é assim, o Renato tem um amigo... Eu trabalho numa empresa, eu tenho um amigo... Eu estudei na Poli, aí eu quero indicar uma pessoa para essa vaga, eu vou indicar uma pessoa que estudou comigo, e aí só entre as pessoas da Poli. Eu vou fazer um processo seletivo que é uma barra enorme, aí a pessoa, o negro que vem lá do Grajaú tem que passar por 78 testes de aptidão, sendo que o cara que estudou na Poli entra e fala, não, é meu amigo, é de confiança, ele entra e está sentado na cadeira. E como é que a gente vai quebrar essa barreira, entendeu? Então, assim, eu acho que a reflexão que a gente tem que ter, a gente tem realmente processos seletivos, a gente sabe o que é um viés inconsciente, a gente sabe o que é isso? Eu acho que não. Por quê? Porque senão a gente não estava discutindo isso aqui. Se a gente soubesse, a diversidade não deveria ser um assunto. Então,
Eu acho que é isso que a gente tem que buscar. E é quem está no mercado, não é quem está fora. Uhum. Otávio, você ecoou o que eu falo aqui em treinamentos e eventos aqui nos Estados Unidos, que é exatamente isso. Que a gente parar de falar de diversidade e inclusão, de fato a gente é diverso e incluso. Eu quero passar a palavra para o Renatão, puxando aí o gancho do que você acabou de dizer, né? A gente tem que fazer essa inclusão reversa, porque senão a gente só vai ser diverso, a gente não vai ser inclusivo. Porque, como você disse, lá o RH tem uma determinação, olha, a minha empresa precisa ser mais diversa, então a gente vai contratar lá, sei lá, 30%, vamos dar o exemplo aqui dos Estados Unidos, 30% tem que ser pessoas pretas, que a gente chama preto aqui, né? Tem que ser latinos e, de repente, tem que ser com orientações sexuais diferentes. Então, essas pessoas são contratadas, mas depois elas não são incluídas. Aí, eu que sou uma latina, entro num grupo de um líder que não foi preparado para usar as minhas aptidões, eu vou ficar encostada. Então, no fim das contas, o tiro sai pela culatra, né, Renato? Essa pergunta é muito boa, Tati, porque ela bate exatamente na proposta da Carambola, né? A gente não está a falar, Carambola é um programa de educação, um programa de formação, e daí o pessoal já pensa, nós estamos fazendo caridade, né, com as pessoas, deixando... Não, a gente está... A nossa trabalho mais difícil é educar os educados, que nem diz o Gus, né? Quer dizer, as pessoas que já estão dentro da empresa e que não sabem avaliar objetivamente as empresas, estão cheias de vieses no seu conjunto de atitudes do dia a dia que você nem percebe e que barram essa efetiva inclusão. Então, a forma como a gente estruturou esse programa é uma forma em que a gente sucessivamente vai trazendo entregas, né, que vão acontecendo em sprints, né, ou em partidas semanais e vai trazendo uma mentoria para ambos os lados, quer dizer, para quem está incluindo ou para quem está disposto a incluir, entender como essa pessoa traz resultado e consegue entregar e como ele deve dar voz para essa pessoa dentro da empresa, e também para o mentorado de como é uma empresa, uma estrutura organizacional, uma cultura ou valores socioculturais diferentes do que ele está acostumado. Então, ele é um processo de aproximação mútua, eu costumo dizer, né? Que a gente está olhando para a borda do mercado, o teu mercado a empresa está aqui, a pessoa está aqui, eu preciso esticar a borda da empresa, preciso esticar a borda da pessoa para que eles consigam entrar, para que eles consigam conviver e para que eles possam aprender com essa convivência, e depois é quase que uma incubação, né? Depois a pessoa pode entrar lá dentro, aquela célula de desenvolvedores entrar lá dentro e depois multiplicar essa cultura de inclusão, essa cultura dos indicadores que a gente traz, essa cultura de um trabalho colaborativo também, que eu acho que é um dos grandes diferenciais dessas equipes que a gente está montando. Absolutamente. Eu quero que você conte para a gente o que é a empresa 2.5, né, que eu ouvi você em outras oportunidades explicar e que tem a ver, acho que com esse gancho que você abriu. E antes disso, eu gostaria só de reforçar isso, que eu acho que é um dado muito legal, é uma coisa muito importante que a gente tem que reforçar, que o Renatão e o Gus têm falado aí desde o começo do nosso bate-papo, mesmo antes da gente retomar a live, né? Que é o fato da reeducação, da educação reversa, porque se a gente não faz isso, veja só, a gente não está falando caridade, como o Renatão mencionou agora, e eu quero, inclusive, que vocês reforcem aí que a Carambola não é uma ONG, né? O que a gente está falando é de fazer com que ambos os lados sejam educados, para que a gente tire o melhor desse suco e que a empresa, no fim, seja lucrativa. Então, o que eu sonho, Gus e Renatão, é que a gente use as qualidades e as forças, tanto as forças comportamentais quanto as técnicas das empresas, para que nós tenhamos lucro no final e que seja lucro para todos. A gente vai parar de falar de caridade. Então, o cara lá que veio do Grajaú, ele vai ser recompensado por mérito, não porque ele é o cara do Grajaú, coitadinho dele, e o cara lá dos Jardins também vai ser recompensado por mérito, não porque ele foi estudar em Harvard, mas porque ele teve o mérito. E a gente só vai conseguir fazer isso quando a gente estreitar essa coisa que os líderes
hoje abrem e reforçam a diferença. Eles dizem assim, falando de viés inconsciente, por exemplo, vou usar meu exemplo como uma latina aqui, eu posso escutar os meus líderes falando assim, tá vendo? Eu digo para você, uma pessoa que fala inglês como segunda língua, ela não se expressa direito, tá vendo? A Tatiana está sempre quieta nas reuniões. Isso é um reforço do problema, né? Eu estou sempre quieta nas reuniões, de repente, porque eu acho que o meu sotaque não é entendível. Essa palavra existe, entendível? E aí, por isso eu fico quieta, e aí eles acham que eu estou quieta porque eu não tenho voz, né? Antes de eu dar para o Gus, Renato, me conta aí o que é a empresa 2.5, o que tem a ver com o que a gente está falando para as empresas terem sustentabilidade. Legal. A empresa 2.5 é uma empresa que tem dois grandes objetivos, né? Ela tem, como toda empresa tradicional, ela tem o objetivo de gerar resultado financeiro, mas ela também tem um objetivo de gerar impacto social e de sustentabilidade para a nossa sociedade, né? Então, ela está entre uma empresa e uma ONG, e por isso a gente fala entre o setor 2 e o setor 3, então ela é uma empresa 2,5. E hoje a gente tem um organismo internacional que chama Sistema B, né, que é uma ONG que faz a certificação de empresas, olhando para os processos internos e para tudo que ela está se propondo, os indicadores de impacto, etc., para certificar que aquela é uma empresa que está realmente buscando, além do lucro, também o impacto social, né? E hoje a Carambola é uma empresa B certificada. Eu acho que mais que isso também, eu acho que é uma visão de futuro para olhar o mercado, porque na nossa visão, o ano passado, quando a gente recebeu o prêmio de empreendedor social de futuro pela Folha de São Paulo, que a gente descobriu que a gente era uma empresa de impacto social, isso foi uma surpresa, porque o nosso, pra gente, era a única maneira, a maneira correta de fazer o negócio era uma maneira que a gente conseguisse distribuir melhor os recursos, não só centralizar em uma das pontas, que, tá bom, só o nosso lucro importa. Não, o salário da pessoa importa, o salário do fornecedor importa, e tem todos os aspectos que... Mas, quando a gente fala, vocês são uma empresa de impacto social, na verdade, o que esse sistema vem trazer é trazer uma forma objetiva de medir, porque hoje para mim, todas as empresas são empresas de impacto social. Porque todas as empresas efetivamente fazem impacto social, às vezes não positivo, mas todos os negócios fazem impacto social. Eu acho que a gente está numa era que a gente precisa repensar de parar só de colocar só um número no resultado financeiro e nenhum outro número importa, porque aí a Carambola versus qualquer outra empresa que está listada na bolsa, que muitas vezes tem um impacto social negativo enorme, mas porque ela gera um resultado financeiro muito grande, ela é melhor vista pelo mercado atualmente. Sendo que a maneira que a gente está propondo será que a gente não acha uma outra maneira das empresas também serem vistas pelo impacto social que ela faz, porque o impacto social distribui para a cadeia toda, né? Então a gente tem um número de quantas vezes, Renato, cada real investido na Carambola hoje? 17 vezes. Cada real investido na Carambola retorna 17 vezes para as pessoas que participam do programa. Então, a gente consegue ter um aumento de renda e uma distribuição muito maior. E isso gera um monte de coisa positiva. Então, o que é ser uma empresa de 2.5? A gente não tem o objetivo só de pegar e fazer bem, e o questionamento que a gente faz, uma provocação que a gente recebe muito, principalmente de executivos de grandes empresas, que depois que eles saem das grandes empresas, eles falam, agora eu saí do mercado e eu quero fazer uma coisa de impacto social. Puxa vida, mas você ficou 30 anos lá sentado naquela cadeira e você não fez nada de impacto social. Por que a gente não pensa nisso desde o começo? Porque a hora que o cara senta ali e fala, eu vou fazer impacto social, do momento que eu sentar aqui, se todo mundo começar a entender que isso tem um retorno, a gente diminui violência, a gente diminui desigualdade, a gente diminui um monte de coisa. Então, essa provocação que eu acho que a gente tem para fazer nos negócios. E quando a gente fala que a gente é um programa de formação, e ainda é um desafio, porque quando a gente fala que a gente é um programa de formação que inclui minorias em representatividade no mercado de TI, mas é que eles são... muitas vezes a resposta é, a gente não pode contratar vocês porque a gente precisa de gente, assim, boa para executar, mas
Aí eu pergunto, quando o cara vai fazer um MBA internacional, não é um programa de formação também? E aí você contrata o menino que foi estudar lá em Wharton, sei lá, para fazer um programa na sua empresa, uma consultoria, porque ele está estudando lá, mas ele também não está no programa de formação. Mas a gente esquece isso. Então, esse questionamento que a gente traz a gente não é uma ONG, os nossos resultados, eles são efetivos, a gente gera resultado financeiro para a Carambola, a gente gera resultado financeiro para as pessoas que participam do programa e a gente gera resultado financeiro para a empresa que participa. Então, a gente começa a distribuir melhor isso e começar a ver que essa roda funciona e que talvez esse possa ser um modelo que possa ser replicado em mais contextos. Sem dúvida, Gus. Antes de eu passar a palavra para o Renatão, porque a gente até agora falou o porquê, e eu queria que o Renatão contasse um caso aí do como, eu queria, produção, que vocês passassem para a gente aqui, para todo mundo ver o vídeo dos resultados da Carambola. Coloca aí para a gente ver, porque na prática é o que interessa, né? Vamos assistir esse vídeo, gente. O que eu aprendi aqui na Carambola? Muita coisa. Eu entrei aqui zerada, praticamente. Acho que foi a ver mais o lado humano mesmo da coisa. Que, no geral, em desenvolvimento, você pensa muito pelo lado da máquina e acaba deixando a parte do emocional muito de lado. Eu tô aprendendo como trabalhar em equipe. Acho que me comunicar, mais do que qualquer outra coisa, é enfrentar alguns medos que eu tinha internos dentro de mim, que estão cada vez menores. Assim. Foi, com certeza, o que eu mais aprendi. Dentro do mercado de tecnologia, para você ter uma ideia, processos. Metodologia ágil, eu aprendi tudo aqui. Eu tinha muito conceito, mas a prática eu não tinha. Eu aprendi tudo na Carambola. E os hard skills, né? Hard skills tá a habilidade só crescendo, isso é ótimo. Só para lembrar que o site é .você, né? VC, não é .com nem .br. Renato, eu vi um bocado de gente falando aí sobre soft skills e hard skills. Me conta como é. Você tem aí um projeto para contar? Porque o que eu acho mais incrível aqui da gente deixar para as pessoas que estão acompanhando a gente aqui é como é que isso é feito? É possível fazer? Então, conta aí um caso. Legal. Eu acho que a coisa, como eu falei no começo, né, a coisa mais bacana da metodologia da Carambola é o aprendizado baseado em projetos, né? Então, baseado em demandas reais das empresas de soluções para o negócio, a gente monta trios, né, de desenvolvedores que vão desenvolver tecnologia para resolver aqueles problemas com métricas objetivas de performance. Então, o que aquele aquele desenvolvimento de tecnologia vai trazer de resultado para o negócio. E enquanto a gente está desenvolvendo essa tecnologia, a gente também está fazendo um programa de mentorias, a gente fala em 4 dimensões do profissional, né? Então, a gente traz a aderência a processos, metodologia ágil, o como fazer, a gente traz essa questão da orientação a resultados, né? Do porquê eu estou fazendo aquilo, como aquilo vai trazer resultado para o meu negócio. A gente traz as habilidades técnicas e aí a gente monta grades, né, de currículo baseado em coisas que estão sendo usadas no mercado e vai mapeando as tarefas que são dadas para cada um desses desenvolvedores e preenchendo aquela matriz, aquele currículo dele de acordo com essas tarefas e com a avaliação também do gestor do cliente, né? Então, é uma avaliação que já traz para dentro do contexto corporativo como aquilo vai ser feito, e os soft skills, ou habilidades pessoais, interpessoais, que são tão importantes, e na inclusão ainda mais, né? Quer dizer, você entender que pessoas com contextos socioculturais diferentes têm motivações diferentes, têm histórias diferentes, têm uma forma de você liderar elas de uma forma diferente também. Então, a gente traz tudo isso para esse projeto e vai mostrando isso em tempo real, como que isso está acontecendo, e todo mundo vai aprendendo com os casos de sucesso. Então, o próprio Fleury, que passou aí por o vídeo do pessoal do Fleury falando um pouco sobre o projeto, foi um dos clientes que se beneficiou disso. Enquanto eles desenvolviam o site e os aplicativos da rede A+, eles incluíram uma pessoa de periferia, um homem trans e uma menina de classe média alta,
no mesmo trio trabalhando para entregar esse projeto, que hoje estão trabalhando lá, até hoje, lá no Grupo Fleury, e com resultados extremamente satisfatórios, acima da média, como a própria diretora do Fleury mencionou aí no vídeo que foi passado. É espetacular, Renatão. A gente está falando de fato de colocar as pessoas lá, medir, treinar e medir, treinar e medir, treinar, para que todo mundo tenha resultado no final. Chegou uma pergunta aqui que eu quero ler para vocês. Ela é da... Quem é a produção aqui da Mais Cruzeiros Vem Viajar? Como podemos conversar? Tem uma pessoa que precisa muito de ajuda. Eu queria um pouco mais de contexto aqui, ó. Professor Lúcio Chaves, a pergunta dele é: como é que a gente pode conversar? Tem uma... já entendi o que ele quer. Ele quer já entrar em contato com vocês. Professor, entre em contato pelo site da Carambola, ou Renatão, Gus, como é que ele pode entrar em contato com vocês para falar sobre essa pessoa aí que precisa de ajuda? Pode mandar um e-mail para mim, é renato@carambola.com.vc. A gente vai ficar muito feliz em responder. Obrigada. E se vocês tiverem mais perguntas, mandem aí que a gente puxa aqui para a conversa. Gus, o Renato estava falando sobre um pouco da metodologia, um pouco do como. O que eu quero te perguntar é o seguinte: como é que está a aceitação do projeto de vocês? Porque eu, pessoalmente, nunca vi nada igual, né? Como é que é quando vocês abordam uma empresa, como é que começam a falar disso? Como é que é a aceitação, como é que é a reação? A gente está tentando se colocar nesse contexto desde 2017, né? Então, o ano passado a gente teve o reconhecimento da Folha, que ajudou bastante, mas assim, o que a gente está falando é realmente muito novo, né? Porque a gente tem um modelo de educação onde a gente paga para pessoas estudarem, a gente não é uma fábrica de software, a gente não é um headhunting, a gente não é uma escola. Então, a gente, ao mesmo tempo, não é uma consultoria de diversidade e inclusão. A gente criou um modelo complexo e sistêmico para tentar lidar com essa situação. A gente percebe muita intenção de muita gente de querer fazer o projeto. A gente ainda percebe que existem algumas barreiras sociais. Eu brinco, a gente ainda tá amadurecendo o modelo, então precisa de um pouco de educação do nosso cliente, um pouco talvez de robustez, de tentar entender, falar, eu vou fazer uma coisa diferente aqui, de se arriscar a fazer inovação, né? Porque a gente quer ver, muita gente quer contratar inovação, mas quer contratar inovação, fala, nossa, isso é realmente inovador, quem que já contratou? Mas você quer inovação ou você quer... Então me explica, o que a gente quer fazer, eu não consigo entender. Então a gente precisa criar um modelo de mostrar isso para o mercado. Nos resultados é muito positivo quando a gente tem essa abertura. Então depois que a gente passa toda essa barreira de mostrar, da empresa falar, putz, eu também preciso me recolocar, eu também posso aprender com esse processo, isso daqui também pode ser produtivo para mim, é muito positivo, porque a gente percebe efetivamente uma inclusão mais fluida, apesar de ainda existirem barreiras, que é o que eu costumo brincar, que 9 mulheres não fazem o bebê em um mês. Então, a gente vai precisar de um pouco de tempo para lidar com certas coisas, e tá tudo bem. Contanto que a gente esteja, eu brinco, a gente vai errar, a gente não só como carambola, mas acho que a gente como humanidade, eu acho que a gente tem que errar rápido e errar diferente. Então vamos errar de outra maneira. Então o processo de inclusão é complexo, porque tem várias dimensões. Então tem coisas, por exemplo, se a gente for falar da inclusão de uma mulher negra, ou de um homem de periferia, ou de uma pessoa trans, elas têm aspectos diferentes, né? E às vezes contextos que a gente precisa adaptar para conseguir fazer esse processo. Mas o que a gente percebe a gente tem, para as pessoas que participam do programa, um aumento de renda de 3 vezes a renda familiar, quando ela entra no programa. Então, a maioria das pessoas, 70% das pessoas tem renda familiar menor que 2 salários mínimos, eles passam pelo programa para ter uma renda, durante 4 meses, de R$ 2.500, então a gente dobra essa renda familiar, e eles saem com vagas entre R$ 4.700 e R$ 6.200. Então, a gente tem um salto para esses indivíduos muito grande. Para a empresa,
também um resultado muito positivo, porque a gente tem o que é tangível, que é o resultado que aqueles profissionais entregaram e todo o processo de aprendizado que a empresa passa também. Mas a gente tem uma coisa que ainda é intangível, que é o reconhecimento dessas pessoas que passaram pelo programa e que tiveram a oportunidade de passar por isso. Então, a longo prazo, o que a gente tem olhado? Que isso vai diminuir o turnover, porque essas pessoas participam de um programa, de um mercado que elas nunca tiveram oportunidade. A aderência que elas têm a essa marca, a essa empresa que elas têm, é muito grande, porque é uma oportunidade de abrir uma janela e falar, nossa, eu tenho essa visão. Isso se ela tiver, eu estou falando isso no cenário que a empresa entender que ela possa fazer inclusão e essa pessoa começar a ter voz lá dentro, né? Porque é isso que a gente está buscando. E a gente percebe que como eles são treinados a isso, então, como a gente treina eles a falarem a língua da empresa, acho que essa é a parte que a gente faz do nosso trabalho, que é a mais importante para o profissional, que muito mais que as habilidades técnicas é ensinar ele a mostrar como eu entrego o resultado, porque aí a inclusão não tem questionamento, então não importa se é uma mulher trans que está fazendo, ou se é um menino de preferir uma mulher negra, se ele aprender a mostrar o resultado, porque muitas vezes ele mostra, mas ele sabe fazer, mas não sabe mostrar, a gente consegue entregar isso de uma maneira muito positiva. Então, existem barreiras que elas são normais de qualquer inovação que a gente está falando. O nosso negócio realmente é um modelo de negócio diferente, então tem vários aspectos que são diferentes, eles são complexos, mas o resultado é muito simples de perceber. Entende? A percepção do resultado é muito fácil e a gente tem muito tangível também. Adorei a sua explicação, Gus, porque reforça o que a gente falou aí no princípio, que às vezes a pessoa ela sabe, mas ela não tem voz, e aí porque ela não tem voz, ela mostra que não sabe, vende mais porque é fresquinho, ou é fresquinho porque vende mais, né? E a gente fica nesse ciclo aí vicioso e não virtuoso. Renato, a gente está caminhando para o final, eu quero te fazer uma pergunta, qual que é a diferença do projeto da Carambola para um projeto de trainee? Não é um projeto de trainee. Não é um projeto de trainee. Ele é um projeto que ele já está... Ele se assemelha mais a um projeto de residência médica na área de TI, vamos dizer assim, porque você traz a pessoa para um ambiente real, para enfrentar demandas reais, a pressão da entrega, aquela coisa, e uma pessoa que sabe fazer, mas que ela precisa dessa oportunidade para mostrar que ela sabe e que ela pode entregar aquele resultado, né? Então, é mais do que um trainee, né? É um programa de vida real mesmo, né? Eu diria mais de residência mesmo nessa área de TI. E eu acho que também um outro ponto é o que diferencia de um programa de trainee, que o nosso foco não é só na pessoa que está entrando, é na pessoa que está dentro. E eu acho que esse é o principal valor que a gente entrega, que treinar, é o que eu falo, educar os educados. Esse é o processo que a gente precisa fazer e que, na minha opinião, esse o gap que a gente tem de inclusão. Não é possível que de 15 milhões de pessoas desempregadas a gente não tenha 400 mil que possam preencher as vagas de TI que tem hoje. A gente tem, só que o mercado precisa entender que precisa mudar as suas barras. Não é diminuir, não é deixar mais fácil, é só criar critérios mais objetivos. Por exemplo, eu só contrato profissionais das faculdades de primeira linha. Então, eu só contrato profissional da Poli. Legal, então você quer contratar mulher negra? Então a gente tem um problema, porque em 120 anos, 10 mulheres negras se formaram na Poli. Então, como que você quer... Então você escolhe o que você quer. Você quer preencher a vaga? Mas quer dizer que em outras universidades são piores? Não. A diferença é que as outras universidades acabam não tendo prestígio, por quê? Porque não acaba incluindo dentro do processo da empresa. Então, eu estudo numa universidade, eu estudei no Senac, que é uma ótima universidade, só que a maioria das pessoas que estudaram comigo não conseguiram se colocar no mercado. Por quê? Porque eu não tinha rede que alcançava, ou também não tinha referência daquilo. Então, quanto mais a gente precisa entender que quanto mais mulheres negras, quanto mais homens negros, quanto mais pessoas de periferia a gente incluir dentro desse mercado e efetivamente eles trabalharem nesse mercado, mais o mercado vai ter profissional.
Por quê? Porque mais ele vai ser uma referência de olhar, como eu fiz com meu amigo. Putz, você tá comprando um carro, você é programador, putz, eu também quero comprar um carro. A gente precisa parar de pensar que as pessoas acordam querendo dar o pior delas. Eu não consigo acreditar que alguém acorda de manhã e fala assim, nossa, hoje eu vou ser um bosta. Tipo, o cara, ele não acorda pensando isso. O mundo, às vezes, faz ele ficar assim. Entende? Então, mas quem é o mundo? É o quadrilátero dos sapatênis. Então, hoje a gente abre essa porta e começa a perceber, e isso vai ser bom para todo mundo, que quanto mais mulheres negras, quanto mais meninos do Senac entrarem para trabalhar nas grandes empresas, melhor vai ficar o Senac. E mais profissional eu vou ter para contratar. Ao invés de ter 2 universidades boas para contratar, eu vou ter 10 universidades. Só que não adianta eu ter uma universidade que tem que cobrar barato, porque o cara não tem dinheiro para pagar o curso. Ele tem que estudar de dia, trabalhar de noite, fazer o pão de queijo de madrugada, porque ele não consegue trabalhar na área que ele tá, porque ele não arruma um emprego efetivo, e aí a gente esperar que o mercado vá se resolver. Nós fazemos, tudo que a gente faz é consequência das nossas próprias atitudes. Então, se o mercado está assim desse jeito, não é culpa dos negros que não se colocaram, é culpa de quem está fazendo o mercado até agora. Então, por que não é um trainee? Porque a gente está treinando os educados. Eu acho que essa é a principal força do nosso trabalho. Deus, espetacular. Produção, por favor, traduz logo para Libras e também, por favor, legendas em inglês. Eu preciso disseminar a nossa live aqui com o Renatão e com o Gus. Eu vou devolver a palavra para você, Gus, para você dizer as suas considerações finais, antes que eu peça para o Renatão dar as considerações finais dele. Eu queria que a gente, de verdade, que a gente acho muito boa conversas como essa, estou muito agradecido de ter a oportunidade de falar aqui. Primeiro porque eu acho que a gente precisa, as histórias como a minha não podem ser mais histórias de superação, elas precisam ser acabadas. As histórias como as minhas não são coisas boas. Eu brinquei lá que eu falei que eu achei que que há 20 anos atrás eu achei que eu era gay, mas na verdade eu não sabia, porque eu não tive educação, e a gente pensar em educação é uma coisa muito mais sistêmica, porque a gente tá, desde o processo do ensino fundamental, a gente está pensando em educação como uma coisa de colocar habilidades técnicas nas pessoas, e aí a gente forma um monte de gente que tem ansiedade, que tem angústia, que tem depressão, que tem um monte de coisa que são doenças que são fato que está acabando com o que a gente está fazendo aqui. De pensar numa educação, de as empresas pensarem além do trabalho, de pensar em coisas muito mais sistêmicas, porque uma pessoa sofreu uma exclusão social, porque ela não tem opção, porque não é uma opção dela ter nascido diferente das outras, e aí eu estou falando no meu caso de ser uma pessoa trans, mas eu poderia ser deficiente, eu poderia ser uma pessoa negra, eu poderia ter nascido só num CEP diferente daquele, e o mercado te condenar, e você sofreu uma exclusão social, eu acho que isso não é passivo mais da gente discutir. Eu acho que a gente tem que acabar com essas histórias. Então, o meu trabalho, o que eu e o Renato trabalhamos aqui na Carambola é para que as histórias como a minha deixem de ser contadas. Porque elas não são histórias bonitas de superação. Eu não acho que, nossa, que bonito o Gustavo foi lá e conseguiu. Eu acho que eu sou um privilegiado em vários sentidos e eu não posso levar todos esses meus privilégios para achar que eu fui conseguir. Eu demorei 35 anos para me colocar na sociedade como Gustavo, simplesmente porque eu não sabia qual era a caixa que eu preenchia. Os meus pais passaram quase 15 anos da vida dele longe de mim, porque eles não tiveram educação para lidar com o que eu era ou com o contexto que eu poderia viver. A média de vida da população trans no Brasil é de 35 anos, e eu tenho 36 anos, então eu falo que eu sou sobrevivente. A gente precisa parar de contar essas histórias. Então, a gente discutir inclusão de verdade é também a gente olhar para a gente. Não é só olhar para nossa, que bonito a gente olhar a inclusão que acontece no outro. É a inclusão que acontece dentro da gente. Então, acho que esse trabalho que a gente precisa fazer. Então, eu acho que é um trabalho para uma vida, mas a gente vai trabalhar incansavelmente. Eu costumo dizer que nada resiste ao trabalho. E eu aprendi isso com o tio do Renato. E a gente vai trabalhar até conseguir. Até quando a gente falar que, nossa, vocês fazem inclusão. E as pessoas ficarem assim, inclusão?
Nossa, por que vocês fazem isso? Que coisa sem sentido. Então, eu acho que esse é o trabalho que a gente tem que fazer, e para isso a gente precisa disseminar e construir essa voz com muita gente. Eu adorei. Eu faço votos que um dia a carambola deixe de existir como... Eu também, é o nosso trabalho. Deixe de existir. Renatão, suas considerações finais. Bom, estou muito agradecido também pelo espaço que vocês abriram aqui para a gente divulgar um pouquinho desse trabalho. Acho que o trabalho que a Carambola faz é, sobretudo, um trabalho de mudança de mentalidade, né? Eu costumo dizer que a gente vive e é criado pensando com a mentalidade da escassez, né? Então, a gente cria escassez e cria essa escassez artificialmente para sobrevalorizar algumas coisas em relação às outras, né? E quando a gente olha e pensa um pouquinho mais profundo sobre as coisas que a gente faz, a gente vê que isso não faz sentido, né? Por que alguma coisa porque a gente cria coisas artificiais para sobrevalorizar aquilo? E se a gente não mudar a nossa mentalidade para uma mentalidade de abundância e não de escassez, a gente vai continuar fazendo os mesmos erros, né? Então, como fazer essa inversão de valores na nossa cabeça, né? E acho que a proposta da Carambola, e como proposta de educação, é criar times e também educar as pessoas das empresas a pensar dessa forma diferente, né? E a entender que esse outro mundo é possível a gente pensar de uma forma abundante, é possível a gente pensar que todo mundo pode ter uma vida boa e saudável e incluir todas as pessoas dentro desse mundo. Se a gente não pensar abundância, a escassez que hoje é artificial vai ser real. Entende? Renato, muito obrigada. Gus, muito obrigada. Eu estou extremamente honrada, porque vocês estão extremamente alinhados com o que eu repito e acredito, que vamos parar de falar sobre essa tal diversidade e inclusão, e eu faço votos que a gente se encontre aí no futuro muito próximo, para vocês contarem qual é o novo projeto de inovação, porque carambola não será mais preciso, carambola, viu? Fiquem aí, eu vou fazer alguns anúncios aqui da próxima semana, do que está acontecendo das lives do Intalks, e não podia estar melhor, fair trade, mais fair desse assunto do que o que vocês trouxeram. E para quem está assistindo a gente, sigam Renato e o Gustavo no LinkedIn. O Renato está como Renatão, e aí você coloca Renatão Prado, porque ele tem um sobrenome gigante, Renatão Prado, carambola, você vai achar ele. O Gus está como Gustavo Glasser mesmo. Carambola, sigam aí em todas as redes sociais deles, porque vale a pena você acompanhar os projetos. Produção, coloca aí para mim que eu tenho adiante. Na semana que vem, eu vou estar somente no YouTube com o Tati Talk, como vocês sabem, a cada quinzena eu estou uma no LinkedIn e no YouTube. Infelizmente a gente teve um probleminha no LinkedIn, mas o YouTube continuou hoje. Semana que vem eu falo com o meu querido Mário Rodrigues e a gente vai falar sobre venda positiva. O título ia ser o que fazem, o que comem, mas a gente decidiu ser um pouquinho mais sério para atrair você. Então, venda positiva, o que é, para que serve e como praticar. Mário vai falar sobre vendas na veia. Semana que vem, mesmo bate-canal, YouTube, mesma bate-hora. E para você que está seguindo o Intalks, a gente tem aí dia 29, amanhã, 11h30 da manhã, com o meu querido Thiago Alves, o nosso showman do Intalks, a indústria da experiência no pós-crise, com o Ricardo Natali, que é fundador e CEO do Experience Club. Então, não perde amanhã, um pouquinho antes do almoço. E no dia 1º, a gente tem o assunto consumo digital chega à mesa, com o André Turpeto, da Alelo. Então, ele é o diretor de marketing lá, vai contar um pouquinho para o Thiago Alves o que é esse tal de consumo digital. E no episódio 3, parte 2 do Procurement Club, Papo de Comprador, no YouTube. Se você não segue o YouTube do Procurement Club, vai agora, que você já está aí no meu canal, né? Além de você se inscrever no meu canal e apertar para ser lembrado, se inscreve no Procurement Club também, para ser lembrado do que está acontecendo dos próximos episódios do Papo de Comprador. E é isso, gente. Muito obrigada mais uma vez. Obrigada pela paciência de vocês aí de se conectarem de novo. Obrigada, produção, por colocar a gente no ar. Gus, um beijo enorme para você. Renatão, beijo enorme para você. Espero que a gente se encontre muito em breve. Tchau, até logo. Tchau, tchau.